Olá, galera, eu sou a professora Cristiane, professora de língua portuguesa. Vamos começar a entender, como que a redação do Enem deve ser construída e principalmente como ela é avaliada. Lembrando bem, eu sempre repito quando falo em aula de redação que são sempre 5 critérios que eu devo respeitar quando eu escrevo a redação. Mas muitas vezes, pessoal, eu não tenho a mínima ideia de critérios são esses. Você chega lá na raça e vai fazer a redação. Não vai funcionar. Tá? Uma boa redação de vestibular não é somente escrever bem, é escrever respeitando uma série de exigências. Na aula de hoje a gente vai falar das exigências mais linguísticas, tá? Que são os critérios 1, em língua portuguesa, e o critério 4, que são os elementos de coesão. Então vamos falar agora inicialmente, do critério 1, como a gente vê aqui, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Gente, aqui já disse tudo, tá? É modalidade, eu mostrar domínio na modalidade escrita e formal, tá? Então aqui nesse primeiro critério você tem que ter ciência que a sua língua portuguesa escrita vai ser avaliada. Então aqui você vai ter que fazer a passagem da língua falada para a língua escrita. E uma série de características da sua escrita vão ser avaliadas aqui neste critério. Primeiramente, que é o mais visível e o mais gritante, é o teu vocabulário, tá? E principalmente como o seu vocabulário ele está respeitando a ortografia. Então, palavras muito simples, com uma ortografia problemática, com erros de ortografia, vai ser a questão mais visível nesse primeiro critério, pessoal. E outra coisa, tá? É construção sintática, ou seja, como que eu vou escrever as frases, se elas são muito curtinhas, se elas são mais complexas, tá? Então, se você, um recadinho aqui, se você tem dificuldade em fazer frases mais complexas, assista nossas aulas sobre orações coordenadas e subordinadas. Voltemos aqui então, pessoal. Aqui, conforme será o teu vocabulário, a tua ortografia, a tua construção sintática, você vai ser pontuado de uma determinada maneira. Às vezes você acha, eu vou lá, escrevo básicozinho, palavras que eu sei que são simples e que não tem erro, eu vou tirar a nota máxima. Gente, não é assim. Primeiramente, tá? Olha só, nesse primeiro critério são 200 pontos que você pode alcançar, tá? De 0 até 200, ou seja, do mínimo, abaixo do mínimo ao máximo, tá, pessoal? O critério 0, eu nem vou falar com vocês, pessoal, porque o critério 0 é aquela pessoa que não tem nenhuma noção de escrita, tá? Vai escrever, por exemplo, assim, olha só a loucura, problema, nem tem noção de palavra. Tá? Essa noção 0 aqui, eu creio, pelo amor de Deus, que vocês não estão aqui, tá? A mesma coisa aqui no critério 1, que você ganha 40 pontos. Gente, também é quase você escrever pô e junta brema, tá? Aqui você está avançando um pouquinho. Então, o critério 0 e 1 são pessoas quase semi-analfabetas. Tá? Vamos supor que alguém aqui que está assistindo seja assim, a gente aprende, vamos lá, a gente aprende a escrever direito, tá, pessoal? Mas aqui, tá, no caso aqui do nível 2, já é algo que está um pouco mais próximo de alguns alunos, tá? O critério 2, aqui o aluno faz frases muito simples, tá? Geralmente frases com um único verbo. Então, João comprou, ponto. João comprou um carro, ponto. Depois ele vendeu o carro. Você percebe que eu poderia fazer uma frase só? João comprou um carro e depois o vendeu? Mas no critério 2 ele faz 2 frases muito simples ao invés de fazer uma complexa. Aqui, pessoal, muitas vezes, tá? Tem que ficar ligado aqui no critério 2, porque se você tem 5, 6 erros de ortografia, vai escrever casa com Z, alguma coisa assim, começa já o corretor, creio eu, Mas como professora de português eu posso afirmar isso, ele vai começar a pensar em te dar aqui, nível 2. Gente, é só
Ó, são só 80 pontos, tá? O que o Enem exige como mínimo, não é isso aqui não, gente. O que exige como mínimo, nível 3, tá? O nível 3 é o mínimo exigido e aqui são 120 pontos. O que o Enem exige como mínimo? Você tem um vocabulário não muito variado, mas também não tão limitado. Você consiga construir frases com mais de um verbo. Existe já uma certa complexidade limitada, mas ainda existe. Gente, vou dizer uma coisa para vocês, tá? Como professora de língua portuguesa, aqui, como é a média, é o mais comum de acontecer. E você pode pensar assim, ó, eu só vou escrever as palavras que eu conheço, que eu sei que eu não vou errar. Mas, gente, se você apresenta no seu texto um vocabulário muito limitado, ainda que altamente corretinho a ortografia ali, você não vai para o nível 4, tá, pessoal? Porque aqui no nível 3 também está em jogo o teu vocabulário, tá? Então aqui tem que se preocupar também em você enriquecer o seu vocabulário com palavras novas. Já nível 4, nível 5, pessoal, que nos interessa atingir, tá? Sempre a partir do nível 4, sair da média, sair do mínimo, tá? No nível 4, o aluno pode até apresentar erro de ortografia ainda, mas as frases serão mais complexas. Gente, olha aqui, para começar a pensar no nível 4, são orações subordinadas. Você vai fazer orações mais complexas, tendo 3 verbos, 4 verbos, tá? Com uma construção perfeita, com um vocabulário um pouco mais variado, tá? Vamos sair do lugar comum. E aqui, gente, é a coisa mais linda, é o nosso foco sempre, né? O nível 5, você gabaritar no português ia ser muito bonito, pessoal. Aqui você tem que se esforçar e focar, porque aqui é apenas um erro de ortografia, tá? Vocabulário variado, orações complexas. Professor, eu não sou escritor, mas ninguém que é escritor. O Enem tem ciência que você é um aluno do ensino médio. Mas como é que você aprende a fazer isso? Assistindo às aulas de redação, também de orações, lendo, fazendo o teu caderninho com vocabulário. Se você escutou na TV, leu num livro uma palavra que você não conhece, você insere. E lembra de uma coisa, o teu concorrente tá lá no Facebook que nem você, na TV que nem você, vendo as mesmas coisas que você. Para você ter um vocabulário um pouco mais, né, interessante, vai ter que ir atrás. Beleza, pessoal? Então, esse foi o primeiro critério, língua portuguesa. Bem, nós vimos o critério 1, a língua portuguesa, e vamos ver agora o seu complementar, né, que é o critério 4. O critério 4, ele está aqui focando os elementos de coesão. Mas o que são elementos de coesão, professora? Para começar, quando você escreve um texto, você não está escrevendo uma receita de bolo, né? Ali os ingredientes, farinha de um lado, ovos. O texto nada mais é do que uma conexão coerente de frases. Não pode dizer assim, o capitalismo está causando problemas. O capitalismo produz vítimas sociais. O capitalismo é assim, não fica um texto. Um texto precisa de elementos coesivos, ou seja, mecanismos linguísticos que farão a ligação entre as frases, transformando-as em um texto altamente unificado, coerente, lógico, é um todo, né, de palavras e não frases esparsas e soltas. Perfeito, pessoal? Então vamos ver, antes de a gente ver os critérios ali, os níveis, né? Olha só, vamos lembrar aqui, né? Elementos de coesão, então, esses mecanismos linguísticos que vão, né, inserir essa harmonia das frases em um texto. Exemplo aqui, para começar meu texto, né? Inicialmente o mundo passa por problemas, sei lá o que. Você pode começar o texto, né? Ou a sua argumentação, né? O segundo parágrafo, por exemplo. Inicialmente vamos falar sobre os problemas infantis. Né? Ou, em primeiro lugar, você percebe que quando você insere um elemento, você está dando uma sequência no texto, percebe? Embora as pessoas estudem muito, a escola precisa ser um pouco mais crítica. E
Esse embora modificou tudo, pessoal. Olha outro exemplo de elemento de coesão. O mundo evoluiu, entretanto, as pessoas continuam as mesmas. Outro elemento de coesão, enquanto mais você sabe, melhor. Entretanto, contudo, mais, todavia, perfeito? Olha só. Gente, começar um parágrafo assim, ó, sabe? Salto mortal. Outro sim, ou seja, além disso, você lá começa o terceiro argumento colocando outro sim, que é igual além disso. Você está mostrando um conhecimento, né, desses elementos conectivos. Portanto, em suma, também aqui um elemento de conclusão. Então, as palavras, as frases, os elementos de coesão vão ter uma forma unitária, né? Você consegue fazer primeiramente tal coisa, embora tal coisa, outro sim, ou seja, as ideias estão de maneira harmônica conectadas. E o critério 4 vai justamente avaliar quão você sabe sobre isso aqui. Pessoal, isso aqui é estudo prática. Em todas as aulas de redação você vai lá, uma listinha de elementos de coesão e vai aplicando, tá? Vai desenvolvendo essa técnica. Olha só como que a redação do Enem é avaliada segundo esse critério. Gente, nível 0, não tem nada, é receita de bolo, farinha, ovos, não existe nenhum elemento que conecte. Tá? Isso aqui é muito difícil de avaliar porque não é texto, são frases soltas, tá? Aqui no nível 1 já existe elementos só que precários, como de adição, o e, tá? Quem sabe em vez de escrever o mas, ele escreve o mais incorretamente. É um texto muito difícil de você entender, inclusive, porque não tem cara de texto, tá? Aqui, que já chega perto da nossa realidade, o nível 2 também é um texto com poucos elementos de coesão. Quem sabe 2 ou 3 no máximo, tá? Rezando. Agora, no nível 3, que já é o mínimo exigido, o aluno vai estar apresentando ali um mais, um e, um embora, um portanto, e às vezes dói, né, pessoal? Eu já vi isso na internet também, o portanto separado. Então, aqui há esses erros, tá? Mas ele já tem o conhecimento mínimo. Agora aqui já é cachorro grande, tá, pessoal? Aqui o cara se preparou, aqui também. Aqui a gente vai avaliar justamente como que ele vai usar esses elementos de coesão, como ele não vai repetir palavras, né? Que é isso o problema de coesão. As crianças são afetadas pelo consumismo, vírgula. As crianças são sempre vítimas. Eu tenho que mudar essa criança aqui, mudar outra palavra que substitua, perfeito? Então aqui no nível 4 e nível 5 é justamente como eu vou trabalhar esses elementos de forma que não ocorra repetição de palavras, também mostrando, pessoal, um vocabulário enriquecido de elementos de coesão. Tá? Aqui justamente que vai diferenciar o nível 4 do nível 5 é como você vai usar esses conectivos. Isso, pessoal, é apenas prática, tá? Lista de conectivos e aplicando na redação. Beleza, pessoal? Então, essa foi a aula de hoje, tá? Critério 1, critério 4, elementos linguísticos para fazer uma boa redação. Até a próxima!